A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, a você que abriu agora esse vídeo. Eu peço uns minutinhos da sua atenção para, juntamente conosco, aqui meditar na palavra de Deus. Rapidamente aqui para o nosso despertamento espiritual. Término da campanha hoje, estaremos apresentando todos na presença de Deus em intercessão. Então vamos ler um versículo da palavra aqui. Diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, diz assim: em todo o tempo sejam alvas tuas vestes, ou brancas tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Só para não passar batida aqui, uma palavrinha rápida. Eu quero que vocês notem que nunca estejam sempre alvas as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Eu quero que você observe comigo o que vem primeiro aqui. Alva as tuas vestes. Depois, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O que é mais importante que nós podemos analisar aqui nesse versículo? Nesse versículo nós podemos analisar que o que é mais importante é estar com as vestes limpas. Com as vestes alvas. E para nós estarmos com as vestes limpas, alvas, brancas, nós precisamos ter uma vida reta diante de Deus, uma vida sincera diante de Deus, uma vida de compromisso com Deus, uma vida onde nós nos colocamos inteiramente à disposição do Senhor para fazer a sua vontade, obedecer a sua palavra. Depois nós vemos que fala sobre nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, porque eu quero que você observe agora aqui. Nós somos considerados um vaso. Até o apóstolo fala ali que nós somos um vaso de barro com um tesouro dentro. E o que significa nós sermos um vaso? Como está escrito ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Para nós conservar o nosso vaso. Tem uma tradução que diz vaso. Em santidade e honra. Quando fala ali vaso, está falando do espírito, alma e corpo, está falando de nós, do ser humano. Então nós somos considerados diante de Deus um vaso. Até ali o apóstolo também fala sobre os vasos para a honra e os vasos para a desonra. Se nós temos uma vida santa, pura, nós somos vasos para a honra e para a glória de Deus. Mas aquele que não tem a vida santa e pura é vaso para a desonra. E o que eu quero falar sobre isso? Voltando ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 3... conserva o vosso vaso em santificação e honra. Ligando com o que o apóstolo também fala, que nós somos vaso, e tem os vasos para a honra e os vasos para a desonra. Esse versículo aqui, eu quero que você entenda que está falando da nossa vida. Quando está falando estejam alvas as suas vestes, é um vaso puro, santo, fiel, sincero, que é para a honra, para a glória de Deus. Honra a Deus com a sua vida santa. E qual que é a importância aqui primária? A importância primária aqui é as vestes. E a importância primária quando se trata das vestes está falando da vida com Deus.
Então, se você tem uma vida com Deus, você tem uma vida santa, porque Deus é santo. Então você deve manter as tuas vestes brancas, porque ali diz, estejam sempre as tuas vestes brancas. Também vemos que a palavra fala para estar irrepreensível em santidade. E quando você está irrepreensível em santidade, você está mantendo as suas vestes brancas. Esta palavra é para o Filho de Deus, para aquele que diz, eu sou cristão, para viver uma vida com as vestes de santidade, com as vestes brancas. Nós vemos ali Josué quando estava diante de Deus e Satanás, falou que ele estava com trapos, e ali refletia o quê? Trapos imundos refletia o quê? O pecado do povo. E quando a pessoa vive na carnalidade, no mundanismo, está com essas mesmas vestes podres, imundas. Sabe quando a palavra de Deus diz assim, ó, todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos? As nossas obras são como trapos imundos, obras de imundície. Porque a pessoa está vivendo uma vida religiosa na carne, no desejo carnal, no mundanismo. Aí se torna trapo de imundícia, aquela obra de justiça que a pessoa faz, porque é uma obra que está degradada com a imundícia do pecado. As nossas obras para ser obras de justiça e não trapos de imundícia. É na justiça de Cristo. E na justiça de Cristo nós temos a santidade. Porque nós somos justificados diante de Deus, mediante a morte de Jesus, e pela fé nós somos santificados. Porque nós praticamos a fé. Quando a Bíblia diz a fé sem obra ela é morta, significa que se você não obedece à doutrina, a palavra, a tua fé é morta. Não adianta você dizer que tem fé se você não obedece à doutrina, porque a fé salvífica, a fé que salva é a fé que opera a obediência. Consequentemente, esta obediência vem a manifestar a vida santa diante de Deus, como o apóstolo disse ali, que o justo viverá pela fé. Quando está falando justo viverá pela fé, porque é pela fé que nós somos santificados. E quando diz o justo, porque nossas obras é feita em Cristo, e são obras de justiça, pela obediência, através do Espírito Santo que governa a nossa vida. Estejam sempre brancos as suas vestes. É mais ou menos isso. Como eu falei, uma palavrinha rápida, porque é o termo da campanha aqui, nós não queremos tardar muito. Então o que acontece? Essa é a primeira parte. O vaso de honra, santidade. Vestes que não são trapos de imundícia, mas são vestes de justiça, vestes brancas em Cristo, pela obediência na palavra, pela fé. Se a fé que você diz que tem em Jesus Cristo, ela não manifesta por uma vida santa, a tua fé não passa de uma fé ímpia,
como os ímpios que estão lá no mundo e diz que crê em Jesus, como macumbeiro, como os de outras seitas que diz que crê em Jesus, mas eles não têm a vida de Jesus, que é a vida santa, no espírito, na alma e no corpo, pela obediência da sã doutrina de Jesus Cristo e dos apóstolos. Por que eu falei que o mais importante aqui que nós precisamos entender que foi dado prioridade nas vestes? Porque o vaso tem que ser um vaso de honra. E esse vaso de honra, recebendo a unção, o óleo do Espírito, ele glorifica a Deus aqui na terra e ele glorifica a Deus na eternidade. Porque o que ele faz através da unção que ele tem é uma obra eterna. E o vaso de desonra, que não tem as tuas vestes brancas, mas tem o óleo, e usa este óleo na obra aqui, ele não honra a Deus na eternidade. Por quê? Porque ele é um vaso de desonra. Não mantém o seu vaso em santificação, para honrar o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus. Quando o crente vive em santidade aqui na terra, ele não só glorifica o nome de Deus aqui, mas glorifica na eternidade. Agora, quando a pessoa faz uma obra aqui na terra que glorifica a Deus, mas ele não tem uma vida com Deus, na eternidade ele não glorifica a Deus. Por quê? Porque ele é um vaso de desonra. Porque não é puro, não é santo. Porque ali diz: conservai-vos os vossos vasos em santificação, o vosso vaso em santificação e honra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Daí diz: mantém os vossos vasos em santificação e honra, não nas paixões de concupiscência e imundícia, como os gentios que não conhecem a Deus. Prosseguindo, não defraude o seu irmão, o seu próximo, o seu companheiro, porque o Senhor é vingador de todas as coisas. E aquele que rejeita essas palavras não rejeita o homem, mas rejeita a Deus que tem lhe dado o Espírito Santo para que pudesse transmitir a palavra de santificação. E agora eu quero fazer uma indagação à tua consciência agora, se você está ouvindo esta palavra. Você é um vaso de honra ou de desonra? As tuas vestes estão limpas, estão brancas ou estão manchadas, estão sujas, estão corrompidas com a imundícia da carne, com o mundanismo, com a vaidade desse mundo? Responde para você mesmo, diante de Deus aí. Aqueles que irão para o inferno confortáveis são aqueles que estão dentro da igreja, pensando que são salvos e não levam uma vida santa no espírito, santa na alma, santa no corpo. Essas pessoas, o diabo não tem nenhum trabalho para fazer na vida deles ou com eles, porque eles não oferecem nenhum perigo para Satanás e para o reino das trevas. Eles estão achando que estão indo para o céu, por estar na igreja, por confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida,
mas eles não têm uma vida santa. Eles não são vasos que mantêm a sua vida em santificação e honra. São vasos para desonra, vaso carnal, mundano, imundo, impuro, sujos, contaminados, e alguns cheios da unção. Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Ali está o óleo, ali está a unção, ali eles estão manifestando aquele fogo. Que eu vou dizer uma coisa para vocês, que o fogo da unção sem santidade é um fogo estranho, porque desonra a Deus na eternidade. Agora você imagina Deus olhando a pessoa na unção que ele encheu e ela não se santifica. E uns não estão usando a unção para glorificar a Deus, nem nas obras que são manifestas, porque estão usando desta unção, por isso que se torna fogo estranho, para extorquir os fracos, incautos, os leigos, para extorquir, ludibriando os ensinos da palavra para tirar o quê? Tirar o que as pessoas têm, para eles se manter a sua vida de luxo aqui na terra e material. Fogo estranho não é fogo. Nesse ponto aqui não é o fogo do diabo, fogo enganoso de Satanás, que faz aquela falsa impressão do óleo da unção que a pessoa está cheia e é maligna. Não! O óleo da unção mesmo, que a pessoa está usando não para glorificar a Deus, mas para extorquir os simples, para vender uma promessa que Deus não fez na Bíblia, e trazendo como propaganda a sua maneira de se portar com esta unção, e ele transforma num fogo estranho, porque ali não tem santidade e sinceridade com a verdade para com os ouvintes, e em vez de glorificar a Deus, está envergonhando, porque é um vaso de desonra. Voltando à pergunta, você é um vaso de honra ou de desonra? Aqui quando diz estejam alvas suas vestes, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, não está falando da unção, não está falando somente daqueles que fazem a obra. Não fala, é geral. O cristão, filho de Deus, tem que estar com as suas vestes brancas e com a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. E ali não faz distinção entre aqueles que fazem a obra, que tem ministério, ou aqueles que são apenas membro, apenas congregado, frequentadores. Não! Está falando no geral. Todos precisam. Um exemplo, quando Jesus estava subindo, Jesus falou: vocês receberão virtude, vocês receberão unção. Então é para todos, não é só para quem faz a obra, para quem é obreiro, não, é para todo aquele que confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador. A prioridade aqui está no estejam brancas as tuas vestes. A prioridade é na santidade. Por que a prioridade é na santidade? Porque a palavra de Deus diz que Deus é santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Estais irrepreensíveis em santidade. Sem santificação ninguém verá a Deus. Guarda o seu vaso em santificação e honra. A prioridade é a santidade, porque a santidade é a marca do Filho de Deus. Posteriormente a isso, vem a unção. Porque uma pessoa pode ter unção e ser um carnal mundano e ir para o inferno.
Mas a pessoa pode ser uma pessoa humilde, simples, mas temente a Deus, que busca a santificação e viver uma vida santa, sem ter a profundidade ou a visão, o discernimento, a sabedoria para penetrar o mundo espiritual e explorar este mundo da unção divina para receber, para ser cheio, etc e tal. Tem pessoas santas que têm aquele temor, aquela santidade, aquela pureza, mas a manifestação da unção na vida delas, muitas das vezes, não existe. Por falta de busca, não, vocês por falta de desejo disso, de receber ou de entender que se buscar, Deus é principalmente por ter uma vida santa diante de Deus. Mas o critério para a salvação não é a santidade, não é a unção, é a santidade. O critério para a salvação é a santidade, não é a unção. Porque muitos cheios da unção chegarão naquele dia e dirão: Senhor, então nome eu preguei, profetizei, expulsei demônio, operei sinais, maravilhas e prodígios. Preguei para multidões, fui pastor, presbítero, diácono, evangelista, missionário. Eu fiz a sua obra na face da terra. Daí Jesus vai dizer: você usou a unção que eu te dei, mas você não se santificou. Aparta-te de mim que eu não te conheço. Por quê? Porque você praticava a iniquidade. Você não se santificou. Você ficou no mundanismo, na vaidade. Você muitas das vezes alimentava a sua carne. Você foi um vaso de desonra. E vaso de desonra eu rejeito. Eu não conheço e não entra aqui. É só os vasos de honra que manter as suas vestes brancas, que manter as suas vestes limpas, puras, lavadas no sangue vertido na cruz do Calvário. Esses sim entrarão no céu. Vai achando que o fato de você congregar, participar de uma igreja, você está salvo? Está muito longe disso. Isso daí até maçom faz. Até macumbeiro faz, porque hoje em dia os macumbeiros maçom estão infiltrados no meio das igrejas evangélicas. E nem tão infiltrados assim, porque tem muitos maçons que são pastores, presidente de igreja. Então, se a igreja tivesse um seguro de salvação, eles não estariam ali porque não suportariam o peso do Espírito e da santidade e da verdade que a igreja prega e vive. Porque a segurança do cristão está na santidade, na sã doutrina da palavra do Senhor. E como eu já falei, tem pessoas que eles se sentem salvos e seguros, livres da ira de Deus por frequentarem igreja, e estão indo com a consciência adormecida para o inferno, sem o peso da consciência e da justiça de Deus, porque estão frequentando igrejas carnais, mundanas, porta larga, e estão ouvindo esses ensinamentos de demônio, de espíritos enganadores que está usando esses pastores, esses pregadores, falsos profetas de hoje em dia, que não pregam a porta estreita, o caminho estreito, a santificação no espírito, na alma e no corpo. Não pregam uma vida abundante no espírito, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida separada, consagrada para o Senhor. Você pensa que a vida separada, consagrada para o Senhor é a vida que Deus requer do pastor, do presbítero, do diácono, do obreiro, da obreira? Não, é de todos aqueles que servem ao Senhor. Por isso que Jesus falou: Senhor,
Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. É separação completa das coisas mundanas, das coisas do mundo. E você leva essa vida consagrada ao Senhor. Então medite nessas palavras. Eu não ia trazer nenhuma palavra, que nós já ia entrar direto para a oração aqui, mas achei por bem gravar essa palavra aqui, só para despertar nossa consciência, para nós estar sempre focado no alvo. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E quando nós mantemos a nossa visão fixa em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós mantemos a nossa visão fixa na palavra. E qual é a palavra? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós fixamos o nosso coração na palavra de santificação, porque é impossível você estar com os olhos fitos em Jesus e não focar o teu coração na santidade. Quando você contempla Jesus, você contempla a santidade de Deus, porque Ele veio para manifestar o Pai nesta terra. E quando nós fitamos em Jesus, nós, como Ele falou para os discípulos, quem me vê, vê ao Pai. E quem vê Deus, ele contempla a santidade. E quem contempla a santidade, vive em santidade. Por isso que está escrito, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo, porque o Senhor teu Deus é santo. E ele diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se nós estamos focados em Jesus, com os olhos fitos em Jesus, nós estamos com os olhos fitos em Deus. E só nós estamos com os olhos fitos em Deus, nós estamos com os olhos fitos na santidade de Deus. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos aquela santidade real que a palavra requer de nós. E se nós enxergamos a Deus é porque o Espírito Santo está em nós. E se o Espírito Santo está em nós, que fez nós contemplar a Deus em Jesus Cristo, Ele nos guia em toda a verdade. E quando Ele nos guia em toda a verdade, é numa vida de santidade. Quando diz o Espírito Santo guiará em toda a verdade, guiará na santidade, na vida santa, porque sem santificação ninguém verá Deus. Se você diz que anda na verdade, você tem que provar com a tua vida de santidade diante de Deus. Estejam sempre alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nós estaremos orando em favor de todos aqui. Está acabando o tempo. Antes que fique escura essa tela, eu vou terminar aqui. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Nós estaremos aqui agora entrando em oração e intercedendo em favor de todo esse término da campanha. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Medite nessas palavras, você que é crente, cristão, que se diz evangélico, e se converta verdadeiramente no nome de Jesus. Deus abençoe a todos.